instalada, segundo o que acabamos de noticiar, uma crise instalada no governo alemão. O chanceler Olaf Scholz demitiu o ministro das Finanças e acabou por desfazer também a coligação. O que é que tudo isto acabará por representar? Durvaldo, isso representa uma das crises mais emblemáticas alemãs, da unidade de governo alemão, desde o fim da Guerra Fria e da unificação alemã, porque, em regra geral, o governo alemão fica no poder com as devidas coligações que tem até o termo do mandato legislativo. Viu-se, por exemplo, nos 3 mandatos que teve Angela Merkel, desde 2006, 2005 até 2021-22, ela ficou no poder por mandatos inteiros sem que houvesse crise do seu governo. Esta crise atual da coligação, para já um bocado divergente entre si, entre os socialistas, os liberais e os verdes, é uma crise quase precipitada pela vontade do líder dos liberais de poder fazer com que a contenção dos gastos públicos seja o tema central deste governo nesta altura do ano. Isto é, a intenção do governo alemão, do chanceler alemão, era de fazer com que o próximo orçamento geral do Estado alemão integrasse componentes que têm a ver com a ajuda militar, por exemplo, à Ucrânia, e também a expansão quase que da dívida pública para incentivar o crescimento econômico, mas o líder liberal, o Partido Liberal Alemão, que faz parte desta coligação, não é desta ideia. A sua ideia era que ajuda alemã para a Ucrânia se baseasse nos descontos dos interesses financeiros a serem produzidos pelos assets financeiros russos congelados por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, para lá destas divergências sobre as contas públicas alemãs, parece haver também aí qualquer intenção de acelerar o fim deste governo para fazer com que a coligação dos partidos de esquerda, CDU, possa voltar ao governo, eventualmente com a participação do líder ou do partido FPD, que é o líder que terá estado na base desta crise atual do governo, porque nas sondagens, CDU, que é o partido da antiga chanceler alemã, está muito à frente, com sondagens que lhe colocam quase a ter cifras duplicadas em relação às cifras do partido do chanceler alemão Olaf Scholz. E acelerando a crise deste governo, caindo este governo e levando o país a novas eleições, o CDU poderá voltar ao governo com participação do FPP, evitando assim que haja eventualmente um governo CDU e Alternative for Deutschland, que é o partido da extrema-direita alemã, que nesta altura é o segundo nas sondagens. Ou seja, pode ser também uma crise causada por esses calculismos, com vista a travar um certo crescimento do partido da extrema-direita, para fazer com que uma futura eleição antecipada leve ao governo CDU com este partido liberal, que para já esteve sempre na coligação com o governo de Angela Merkel até 2021. Ou seja, é uma crise que tem uma conotação não só de contenção ou de urgências em relação à gestão das contas públicas do país, como também pode estar causada por calculismos políticos eleitoralistas de um dos membros de coligação deste governo do chanceler alemão Olaf Scholz. Certo. Isal, que diferença é que poderá fazer a realização de eleições antecipadas o quanto antes, assim como defende o líder dos conservadores alemães, que pede novas eleições o quanto antes, ao esperar que as mesmas venham a acontecer mais lá para 2025? Estamos a falar neste intervalo de janeiro a março. É justamente isto, para fazer com que este governo caia, este partido de oposição, CDU, tem uma aprovação das sondagens superior à do partido do atual chanceler alemão. Caindo este governo, a alternativa
por Deutschland, esperando que não entre no governo com o CDU, possa CDU formar governo com o Partido Liberal FPD. Mas a intenção deste governo deverá primeiro passar, eventualmente, por uma moção de desconfiança em Bundestag, que é o parlamento, que é uma das câmaras do parlamento alemão. Se o Bundestag não der moção de confiança como pretende levar o chanceler alemão em janeiro do próximo ano, eventualmente a única alternativa será a convocação de eleições para, sei lá, o mês de março ou abril do ano que vem, antecipando assim, encurtando assim a legislatura do governo Khrushchev de qualquer mês, porque ao fim e ao cabo haverá mesmo eleição regular em 2025, eventualmente em outono ou inverno de 2025. Ou seja, pretende eventualmente que isto acabe, que aliás que isto aconteça, para fazer com que a CDU volte ao governo. Aliás, como pode imaginar, a CDU carrega consigo a sombra positiva da antiga chanceler alemã Angela Merkel, que representa quase o período de ouro, o período dourado do governo alemão, com crescimento econômico bastante substanciais durante os 3 mandatos que esteve no governo, mas também é verdade que ela teve todo este crescimento econômico graças a relações comerciais, energéticas com a Rússia, que forneciam gás a um preço do mercado que garantiram a competitividade alemã e, enfim, garantiram o seu crescimento econômico e a prosperidade do seu povo. Com a crise ucraniana e o aumento do custo das matérias-primas, há uma crise, não generalizada, mas há uma crise sentida no crescimento econômico alemão e, sobretudo, a inflação, que é vindo a causar este desalento em relação ao governo do chanceler alemão atual, Olaf Scholz. Depois também, isto se insere numa conjuntura política do mundo ocidental, com a eleição do presidente Donald Trump, que eventualmente pretenderá ter relações mais próximas com governos conservadores europeus, muito mais facilmente lidar com eles do que com coligações feitas por liberais e por socialistas que têm uma política monetária, comercial e econômica diferente da que Trump pretende levar a cabo. Enfim, pode ser isto na intenção de fazer coincidir um novo governo alemão com um novo governo dos Estados Unidos, garantir uma certa estabilidade política para que com os Estados Unidos possa dialogar, eventualmente até para o fim do conflito com a Ucrânia, porque a Alemanha, como sabe, é o segundo maior doador financeiro à Ucrânia, e isso também depois pesou grandemente nas contas públicas alemãs. Aliás, como dissemos, uma das razões da admissão do ministro da Economia e Finanças liberal, FPD, é exatamente divergências sobre como continuar a dar o apoio militar à Ucrânia, que é uma tese quase semelhante à do presidente Donald Trump. O líder liberal FPD pretende que o apoio não grave sobre contas públicas alemãs, mas sim que advenha desses interesses produzidos pela dívida ou pelo congelamento dos assets econômicos russos, como para já consta de uma das declarações do grupo G20 e também de outras decisões no seio do Parlamento Europeu ou no seio da própria União Europeia. Enfim, se cair, pode-se dizer que se cair o governo Scholz em função dessas divergências sobre o apoio à Ucrânia, pode-se dizer que caiu como causa ou com causa direta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E o não apoio direto através de fundos públicos alemães à causa ucraniana pode representar também uma linha que pode estar em comum com o que se espera que o Donald Trump implemente quando chegar à Casa Branca em janeiro próximo. Certo.